É uma honra estar aqui, um prazer imenso novamente estar fazendo parte do segundo seminário, e agradeço já antecipadamente o convite que me foi feito pela Sônia e pela Sandra. Eu vou tomar liberdade para compartilhar uma tela aqui com vocês, uma pequena apresentação rápida. Bom, então, o convite que me foi feito aqui é para falar brevemente sobre as questões que envolvem os direitos da mulher nesse momento de enfrentamento, né, à violência. Conhecer os direitos sempre é muito importante, porque quando a mulher está exposta a qualquer tipo de violência, seja elas diversas violências que já foi dito aqui, e eu vou reforçar novamente, ela precisa de um apoio, um respaldo, não é? Então, conhecer, ainda que de forma mínima, os seus principais direitos, acho que traz uma segurança daquilo que pode efetivamente ser feito, né, por essa mulher. Então, eu quero começar a minha fala aqui rapidamente, só fazendo um aspecto, trazendo um aspecto histórico, né, com relação à mulher e à história. Esses dois marcos históricos que estão aí na tela, que eu trouxe para vocês, são as duas, a primeira Constituição Brasileira, de 1824, e a última Constituição Brasileira, de 1988. E por que a Constituição? Porque ela é a lei mais importante do país, né, onde os nossos direitos estão ali efetivados. Então, a Constituição de 84, a mulher não tinha nenhuma participação na sociedade nessa época, e as mulheres mais conhecidas, aquelas que efetivamente tinham, eram as mulheres mais bem vistas, eram as mulheres que compunham a família real, né? Porque a mulher, ela tinha ela era agregada a segundo plano, né? O marido tinha um papel naquele sistema patriarcal muito forte. E isso mudou ao longo da história, ainda bem, né? A gente ainda estamos evoluindo nisso, mas chegamos em 1988 com uma Constituição que tem um olhar mais para a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, trazendo uma série de questões importantes, né? A questão a maternidade, a licença maternidade, a proibição de diferença salarial, a estabilidade à gestante, entre tantos outros direitos que foram reconhecidos por essa lei. Então, esses dois paralelos históricos, só para a gente ter uma noção de que o papel da mulher ao longo do tempo, ele foi se modificando, a gente vive uma evolução, e, lógico, continuamos nesse processo evolutivo, mas já caminhamos bem, eu sou muito otimista nesse ponto, eu acredito que caminhamos bem durante esse tempo. E chegamos à Lei Maria da Penha, que já foi falada aqui pelo Dr. Kovac, eu não vou me adentrar muito aos aspectos que foram aqui já levantados, mas uma legislação, né, a 11.340, que criou mecanismos de coibição à violência contra a mulher, né, a violência familiar, no âmbito familiar, contra a mulher. E essa lei, ela é muito conhecida, ela ganhou grandes proporções no país, né, hoje é muito conhecida, muitas pessoas já ouviram falar da Lei Maria da Penha, olhar para essa legislação muito sobre um aspecto criminal. Então, quando a mulher é vítima da violência, no primeiro momento, ela pensa como direito dela ir a uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, formalizar um boletim de ocorrência, né, para que então possa haver a punição do seu agressor. E eu, de forma bastante aqui humilde, trouxe um outro olhar que essa lei também tem, não só sobre os aspectos criminais, que é o que a maioria das pessoas conhece, mas eu queria tomar a liberdade de apontar para vocês aqui algumas questões relacionadas aos aspectos civis, né, porque a parte criminal da lei, ela visa a punição do agressor. E a parte que traz aspectos civis, que é essa que eu gostaria de trazer um enfoque maior nessa minha fala, ela traz a proteção da vítima. E é exatamente isso que a vítima quer quando ela vai se submeter a essa exposição, né, de registrar um boletim de ocorrência, dizer que ela foi a vítima da violência. Então, ela quer ser protegida. E que forma que a lei traz essa proteção? Existe essa proteção na lei, que não seja só a punição do agressor, mas que também seja o olhar para a vítima, né? Existe, e só para a gente pontuar aqui, a Lei Maria da Penha, ela tem esses dois pontos, a vítima da lei sempre é a mulher, então o que eu vou falar são mecanismos de proteção para essa mulher, né, que é a vítima, e o agressor, a lei também traz alguns pontos que eu vou aqui destacar
com relação ao agressor, que pode ser homem ou mulher, né, que tem ali afeto ou convivência, porque a violência tem que ser num ambiente familiar, a lei fala isso, né, mecanismos de coibição de violência contra a mulher no ambiente familiar. Então, pode ser marido, pode ser companheiro, pode ser namorado, mas não marido, pode ser o marido, o companheiro ou a companheira, né, o namorado ou a namorada, outros familiares, pai, mãe, irmão, filhos. Então, o papel do agressor, ele é mais amplo, né? E hoje a gente tem diversos arranjos familiares. É importante a gente falar isso aqui, né? Hoje aquele contexto de arranjo familiar, ele modificou, né? Hoje a gente tem as famílias multiparentais, monoparentais, a gente tem diversas formas, né, de arranjos familiares que não podem ser ignorados quando a gente olha para a Lei Maria da Penha. Então, o agressor não é só o homem, né? O agressor também pode ser a companheira, o companheiro, o namorado, a namorada, né? A esposa, mulher ou homem, enfim. Então, é esse contexto que a gente tem que olhar quando a gente fala da Lei Maria da Penha, tá? As formas de violência já foram ditas aqui, não vou me alongar muito nisso, mas só para a gente trazer alguns pequenos exemplos aqui para entender as diferentes formas de violência. Porque quando fala-se da Lei Maria da Penha, todo mundo pensa na violência física, que na verdade foi aqui destacado, inclusive, né, as duas principais formas de violência física, né, e a psicológica, mas não é só isso. Nós temos a violência sexual, a moral, e uma espécie de violência que eu gosto de falar muito, e ela está muito ligada com essas questões civis que eu vou destacar aqui, que é a violência patrimonial, né? Então, a violência física, os exemplos clássicos, um empurrão, um chute, né? Aquelas violências que deixam marcas visíveis, então, por isso que ela é a primeira forma de violência que as pessoas percebem, porque ela deixa marcas físicas visíveis, né? A psicológica é a primeira forma de violência, então o ciclo de violência ele começa na violência psicológica, na humilhação, no isolamento, na perseguição, na ameaça, mas a gente também tem a violência sexual, infelizmente, né, que é a questão de exigências de práticas sexuais que a parceira não gosta, a mulher não gosta, né, a negativa do uso de métodos os métodos contraceptivos, entre outras coisas. E a violência patrimonial é uma questão muito importante a ser dita aqui, não é? Porque a violência patrimonial, ela começa naquele controle do dinheiro, naquela não permissão para comprar certas coisas, não deixar a mulher trabalhar, né, a partir do momento do casamento, a ocultação de bens e propriedades, aquela mulher que fica dentro de casa, que é a dona de casa, que fica ali no gerenciamento do lar, enquanto o marido fica responsável pelo gerenciamento de bens e propriedades, e muitas vezes aquela mulher não sabe exatamente quais são esses bens e quais são essas propriedades. Então, existe essa violência. Fala de Lei Maria da Penha, nós estamos falando de mecanismos de proteção de todas essas formas de violência, não é? Para a gente entrar um pouquinho no meu tema, no que eu gostaria de deixar aqui como a minha contribuição para esse seminário, né, para essas discussões tão relevantes que nós temos aqui, é exatamente essa diferença dos aspectos civis, do direito civil e do direito penal, tá? O direito penal, de novo, ele pune o agressor. Então, a lei traz muitos mecanismos de punição do agressor, mas a lei também traz mecanismos de proteção da vítima. E é sobre isso que eu quero destacar aqui com vocês, essa questão da proteção da vítima, que começa desde o momento que ela pisa na delegacia. Então, a lei é clara do atendimento, é o primeiro momento de exposição da mulher, é o primeiro momento em que ela vai ali dizer para as pessoas, para alguém, que ela está sendo vítima de violência. E esse é um primeiro passo muito difícil para a mulher. É muito difícil a mulher ter a coragem, né, de entrar dentro de uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Lógico que a gente tem visto ao longo dessa evolução histórica que eu já tracei aqui com vocês, e principalmente depois da Lei Maria da Penha, acho que ela foi uma contribuição importante para isso, né? A gente percebeu um movimento diferente das mulheres já indo e registrando, mas ainda é tímido, né? Existem vários casos de violência em que a mulher não registra, né? Então, o que acontece a partir do momento que ela pisa dentro de uma delegacia para fazer a formalização de um boletim de ocorrência? Lá dentro da delegacia, a autoridade máxima é a autoridade policial, é o delegado de polícia. E ele pode ali garantir diversas situações, diversas providências que a lei determina.
Então, o que ele faz ali não é porque ele, delegado, quer fazer, é porque a lei está determinando que ele o faça. Tá? E as determinações, quando fala, o delegado de polícia vai fazer tudo o que for possível para punir o agressor, e o que pode fazer, então, nessa proteção da vítima, né? Ali, no primeiro momento do registro, eu não vou ler tudo isso que está aqui, eu trouxe apenas para um esclarecimento de vocês, mas eu destaquei 2 pontos aí, do artigo 11 da Lei Maria da Penha, que é o inciso 4º e o 5º. Então, no primeiro momento, o delegado ele vai ali determinar, né, que se faça um acompanhamento da ofendida para assegurar a retirada de pertences pessoais dela, de dentro do domicílio, se isso for necessário. Então, de repente, ela precisa tirar uma muda de roupa, documentos pessoais, algum pertence dos seus filhos, né? Aquilo que é de mais necessário, ela pode ter acompanhamento de autoridade de escrivães de polícia, né, até o momento que ela vai para sua casa para fazer essa retirada. Então, o delegado pode determinar isso no momento, se for necessário, é direito da mulher isso, tá? E a outra questão aqui, que está muito ligada a esse aspecto civil que eu quero pontuar, é que é obrigação da autoridade policial informar aquela mulher que está sendo vítima de violência, né, os serviços que eles são disponíveis para tudo que ela vai precisar dali para frente. Então, esses serviços que são jurídicos são questões que vão necessitar do Poder Judiciário, então, uma ação de divórcio, né, uma anulação de casamento, uma dissolução de união estável, uma ação de alimentos, tudo isso são direitos que a mulher tem, previstos por lei. Ela precisa de um advogado para isso, e ela também tem direito a uma assistência judiciária, assistência gratuita. Né? Então, o delegado é obrigado a informar. Olha, você tem direito a um advogado, a assistência judiciária funciona dessa forma por meio das defensorias, nas cidades que não têm defensorias existem as subseções da OAB, que tem um advogado à disposição, custeado pelo convênio, que é um convênio entre a OAB e o Estado, né, à disposição, então você não vai precisar pagar por um advogado, né, para que você possa, então, requerer a guarda dos filhos, requerer uma fixação de alimentos, né, provisórios que seja, depois definitivos, a anulação do casamento, se for o caso, a dissolução da união estável, o divórcio, tudo isso a mulher tem à disposição. Então, é direito dela. E a autoridade, ali naquele momento do registro da formalização, ele tem que falar isso para essa mulher, ele tem que orientar essa mulher nesse sentido. Né? A autoridade também policial tem uma outra medida que já é feita na delegacia, no momento do registro do boletim de ocorrência, né, que é remeter ao juiz. Aí sai da delegacia e vai para o Poder Judiciário, não é? Remeter aqueles autos para aquele expediente, para o juiz poder conceder as medidas protetivas de urgência. Essas são importantes, e essas são concedidas pelo juiz, não é? Então, ali a autoridade já vai, no prazo de 48 horas que aquela mulher saiu da delegacia, registrou um boletim de ocorrência, ele vai remeter esses autos ao juiz, e o juiz, então, vai conceder as medidas protetivas de urgência para essa mulher, que eu já vou falar na sequência, tá? Se houver risco iminente, se houver o risco à integridade física, então a violência física foi muito forte, deixou aquelas marcas, né? Ou fraturou algo, causou alguma lesão, né? Esse agressor vai ser imediatamente afastado do lar, né? Ou do local onde ele convive com essa ofendida. E esse afastamento pode ser feito pela autoridade judicial, que é o juiz, nas comarcas que tem juiz, nas comarcas que não tem juiz, pelo delegado de polícia, tá? Naquele município que não for comarca, porque às vezes tem município que não tem juiz ali, é um município menorzinho, o juiz fica numa cidade mais próxima, o próprio delegado de polícia pode fazer isso, pode determinar esse afastamento, tá? Ou também cidades que não tem aí nenhum tipo de delegado, pelo próprio policial mesmo, pode ser feito isso, tá? Agora, essas medidas de urgência, as medidas de urgência que são aqui determinadas para, o juiz pode determinar essas medidas protetivas para a ofendida. Ele pode, então, nesse prazo de 48 horas, veja, o delegado manda para o juiz pede essas medidas que eu vou falar aqui. São várias, eu quero destacar o quê? As questões civis, porque as pessoas sabem, se eu sou vítima de uma violência física, o juiz vai pedir para que ele se afaste de mim, ou que ele saia do lar.
ou que ele não possa chegar a 500 metros de mim. Todo mundo sabe isso, a grande maioria sabe isso. Essa é uma das questões também, né? Encaminhar aí a programas oficiais de atendimento, a recondução da ofendida e os seus dependentes no lar, né? Afastamento do agressor, o agressor ele fica proibido de chegar perto dela, por lei, né? Por decisão judicial. Mas, olha aqui, um outro ponto importante, que é uma medida de urgência ofendida. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo aí, né, dos bens, a guarda dos filhos e alimentos. Então, aquela mulher, às vezes, ela fica com receio dela sair da casa e fala, nossa, eu vou sair, vou deixar tudo, depois o juiz vai falar que eu fui embora e deixei tudo para lá, e eu não vou ter direito a nada. Não, então, uma das medidas protetivas que podem ser determinadas pelo juiz é o afastamento dela do lar sem prejuízo daquele direito relacionado aos bens, partilha de bens, tem uma casa, tem um carro, tem um terreno, né, tem dinheiro no banco, tudo isso vai ser partilhado, né? A guarda dos filhos e a fixação dos alimentos, né, da pensão. Quando eu falo fixação de alimentos, estou falando da pensão alimentícia, tá? Que é fixada pelo juiz e ele é obrigado a pagar, então, a essa ofendida. E a separação de corpos. Então, todas essas medidas são medidas civis, que são trazidas pela lei, tá? Então, a lei não traz só a punição do agressor, mas também traz a proteção da vítima, com todas essas medidas que eu estou pontuando aqui. Tá? E isso é sempre muito importante saber. Há uma rede de proteção. A lei tem um olhar protetivo. As medidas, tanto é que o nome que é dado aqui são medidas protetivas, né, de urgência. Então, isso é feito urgentemente, tá? É sempre muito bom falar. E um outro ponto que eu já estou quase acabando a minha fala aqui é a proteção patrimonial, tá? Que também está na lei. O artigo 24 diz ali com clareza, né, que a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, né, para essa proteção, o juiz pode determinar restituição de bens, proibição temporária de celebração de contratos, de atos em nome da mulher, suspensão de procuração. Às vezes a mulher passou uma procuração para o marido, eles têm empresa, ou tem qualquer outra questão, né, juntos, em que o marido tem um documento assinado pela mulher que dá poderes para ele falar em nome dela. O juiz liminarmente vai suspender essa procuração, prestação de caução provisória se houver perdas, né, por danos materiais e morais. O juiz, de repente, daquela agressão, a mulher tem algum dano material ou moral, o juiz pode determinar uma prestação de caução provisória. Tá? Então, veja, a mesma mulher que tem qualquer tipo de patrimônio, eu gosto muito de frisar, porque muitas mulheres são vítimas, a violência está em todos os lugares, não é? Não vamos pontuar aqui, a violência não está só para aquela mulher que está na camada mais pobre da sociedade, né? Todos os níveis nós vemos violência. Bom, então, desde aquela mulher que tem patrimônio, daquela que também não tem patrimônio, né? A violência, ela está aí. Infelizmente. Então, com relação à proteção patrimonial, é importante trazer que há essa proteção, né? E precisa ser pedido para o juiz. O advogado tem que fazer esse pedido para o juiz, mas a lei determina, né? Inclusive a celebração de atos e contratos. E aqui eu trouxe, só para ilustrar, lógico, não vamos ler tudo isso aqui não, mas esta semana, né, dia 2/3, eu estava pesquisando sobre esse assunto e eu achei uma decisão muito interessante do Poder Judiciário, né? Dívida cobrada por ex-marido é embargada por ser entendida como violência de gênero. E o juiz, a 42ª Vara Civil de São Paulo, olha, a demanda é civil, não tinha nada a ver com direito de família. O que você estava discutindo aqui era uma questão entre o casal que não tinha nada a ver com direito de família, não estava se falando de divórcio, nem de alimentos, nem de nada. Né? Não estava se falando de Lei Maria da Penha. O que se discutia aqui era uma dívida cobrada pelo ex-marido, oriunda de um suposto empréstimo simulado. O marido estava usando esse suposto empréstimo, essa dívida, contra a mulher. E o juiz percebeu isso dentro das provas que estavam dentro do processo, e eu achei muito interessante a decisão que foi proferida nesse processo, né, com relação à utilização da violência patrimonial. O juiz entendeu que, mesmo que não era Maria da Penha, mesmo que não tinha nada a ver com direito de família, nessa questão o marido estava usando a dívida, né, que tinha, a mulher tinha assinado lá um empréstimo,
ele estava usando isso contra ela. E o juiz percebeu e aplicou a Lei Maria da Penha aqui, tá? Então, achei muito interessante. Para a gente fechar, essa recomendação que eu gostaria de falar, então, esse movimento do Poder Judiciário olhando para a questão do gênero para a mulher nas demandas judiciais, como foi esse caso que a gente acabou de ver aqui, que eu mostrei, está muito ligado a essa recomendação 128 do CNJ. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, tá? E aí, então, existe toda uma conscientização do Poder Judiciário para se identificar a presença de qualquer tipo de situação que vá ali ao encontro daquelas questões relacionadas ao gênero, e garantir que essa disputa judicial entre homem e mulher seja uma disputa igualitária, equilibrada, e quando o juiz percebe isso, ele aplica a Lei Maria da Penha, usando da violência patrimonial, tá? E, para fechar, as medidas protetivas que obrigam o agressor. Então, eu falei das medidas protetivas da vítima, mas a gente também tem as medidas protetivas contra o agressor, né? Então, suspensão de porte de arma, afastamento do lar, do domicílio, do local de convivência, proibição de determinadas condutas, que é a aproximação da vítima, o contato com a ofendida, o frequentar lugares em que são comuns a ambos, tá? Prestação de alimentos, ele tem a obrigação de prestar alimentos, comparecimento a programas de reeducação, de recuperação, acompanhamento psicossocial do agressor. Então, tudo isso está na lei, tá? Isso aí são medidas protetivas para ele, né? Enquanto o caráter punitivo, ok? E para a gente fechar, e aí eu já vou passar a palavra para a Michele, que vai explorar um pouquinho melhor também essas questões, é sempre muito importante a gente lembrar que existe uma rede de apoio. Aqui eu apontei aspectos relacionados ao Poder Judiciário, né, questões de direitos, mas existe toda aí uma rede de apoio, de segurança pública, de assistência social, de saúde e de justiça, né, as varas especiais, aí as varas criminais, as varas especiais de violência, os juizados de violência doméstica e familiar. Então, existe sim, né, existe uma rede de apoio que precisa ser aí conhecida por todas. Então, a partir do momento que você decide entrar numa delegacia, formalizar um boletim de ocorrência e denunciar, que é o caminho que deve ser feito, você tem essa rede de apoio aqui. E isso precisa ser conhecido e disseminado entre todas as mulheres, porque ela precisa saber que ela tem uma rede de apoio que vai lhe sustentar nesse momento, tá? O 180, que o Dr. Kovac já falou, eu sempre gosto de falar quando a gente fala desse tema, né, denuncia, diz que 180 é o Central de Atendimento à Mulher, e eu sempre gosto de terminar essas falas com essa citação da Simone, que é sempre muito relevante, tá? No dia que for possível a mulher amar em sua força, né, e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para aqui se enxergar, né, não para se encontrar, não para se renunciar, mas para se afirmar, e nesse dia o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida, e não perigo de morte, tá? Então, essas eram as minhas contribuições, desculpa avançar um pouquinho o horário, eu gostaria muito de agradecer a todos, e passar a palavra para a Michele, que agora vai também trazer aqui reflexões de suma importância. Muito obrigada.